E meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje o tema é muito importante para você que tem síndrome do ovário policístico. Tem alguém aqui que é portadora da SOP? Se você tem síndrome do ovário policístico, coloca aqui nos comentários eu tenho, para eu saber quem é você e também para eu ver você chegando aqui na live. Hoje a gente vai falar sobre os medicamentos versus o tratamento da síndrome do ovário policístico. Estão preparadas? Gente, vamos lá. Se tem alguém aqui assistindo pela primeira vez, olha, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos e eu trabalho ajudando mulheres com SOP a se verem livres da síndrome do ovário policístico, dos seus sintomas, das suas manifestações, de forma natural e sem medicamentos. Faço isso há 3 anos, já tenho mais de 3.000 alunas e centenas de gestantes. Só no ano de 2019, a gente tem 162 gestantes até o momento. É muita gente, é muito bebê nascendo, né? E nesse final de semana, eu não sei se vocês viram, né? Tem alguém que é nova aqui, que tá assistindo a live pela primeira vez, que nunca tinha me visto ao vivo, que nunca tinha entrado numa live? Se tem, coloca eu aqui nos comentários para eu saber que você tá aqui também. E seja muito bem-vinda, espero que a live de hoje te ajude a entender um pouquinho, né, desse mundo que é a síndrome do ovário policístico e o seu tratamento, beleza? Então, gente, vamos lá. Tratamento da síndrome do ovário policístico, né? Eu coloquei lá nos stories esse final de semana a bula do Diane 35. E, gente, não foi por nada, assim, nada em específico. É porque realmente o Diane 35 é o medicamento mais utilizado e mais conhecido aí para o tratamento, entre aspas, da síndrome do ovário policístico. Vocês já vão entender o porquê, entre aspas, tá? Alguém aqui já usou Diane 35? Coloca nos comentários, eu uso ou eu usei Diane 35. Pra gente saber aí quantas pessoas, né, já foram vítimas desse remédio. Eu usei Diane 35 por 15 anos, gente, 15 anos. Eu comecei a usar com 13 anos, assim que eu fui diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, e eu só parei aos 28. Então, foram 15 anos usando Diane 35. E eu nunca tinha lido a bula dele, né? Na época, eu não trabalhava com síndrome do ovário policístico. Quando eu me formei com 21 anos. Eu trabalhava com nutrição esportiva, depois, né, que eu tive a minha primeira filha com nutrição materno-infantil, mas até os 28 anos eu não trabalhava com síndrome do ovário policístico, eu não entendia muito de síndrome do ovário policístico, como a maioria das nutricionistas não entende, né, porque não é uma matéria que a gente aprende na faculdade, não é algo que a gente se aprofunda durante a graduação, e dependendo da pós-graduação também nem se fala nisso, né? Então, na época eu também não sabia, nunca tinha visto, né, a bula, nunca tinha lido, nunca tinha tido a curiosidade de olhar. E esse final de semana eu coloquei uns prints, né, nos stories sobre a bula do Diane. E na bula do Diane, para quem nunca leu, está escrito que ele não é um medicamento aprovado para uso como anticoncepcional, né? Coisa que todo mundo usa para isso, né? Ah, qual o seu anticoncepcional? Diane 35. As pessoas usam com o intuito de ser o método contraceptivo de escolha. E o Diane 35, ele não foi fabricado, ele não foi pensado com esse objetivo. O Diane 35, ele é um medicamento pensado na questão do hiperandrogenismo. Então, mulheres que têm síndrome do ovário policístico e sofrem de aumento dos hormônios masculinos, testosterona, androstenediona, né, hormônios de característica do homem, elas são, então, indicadas ao uso do anticoncepcional, né, Diane 35, porque ele é um medicamento que promove essa inibição, né, da função desses hormônios masculinos. Ele não necessariamente impede a produção, né, como a maioria dos anticoncepcionais, ele aumenta a SHBG, que é uma lipoproteína transportadora de testosterona, e aí com SHBG alto você tem menos testosterona livre, porque essa testosterona se liga à proteína transportadora. E aí, quando esse hormônio se liga à proteína, o hormônio é transportado e deixa de estar livre, né? Não fica livre na corrente sanguínea para exercer função. E também, não estando livre, ele não é convertido em dihidrotestosterona, né? Que é o hormônio que principalmente dá os sintomas da síndrome do ovário policístico, como aumento dos pelos, aumento da queda de cabelo, aumento da acne, né? A maioria desses sintomas estéticos, eles não acontecem por aumento de testosterona necessariamente. Muitos deles acontecem pelo aumento da dihidrotestosterona,
que é um derivado do hormônio testosterona, quando esse hormônio é sintetizado por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, tá? E aí, quando você usa o Diane 35, ele sequestra o hormônio testosterona, então ele se prende, né? Ele aumenta a SHBG, que se prende ao hormônio, e a gente deixa de ter a testosterona livre e, consequentemente, deixa de converter a testosterona em dihidrotestosterona. Com isso, alguns sintomas se amenizam, principalmente hirsutismo, que é o aumento dos pelos, em lugares não característicos da mulher, né, como rosto, pescoço, seios, peito, questão, né, ali região da linha alba, né, na parte de baixo do umbigo, costas, bumbum e tudo mais. E uma das coisas que também melhora com tudo isso é a acne e a queda de cabelo, quando o motivo desses sintomas é o hiperandrogenismo. O que acontece? Na bula do Diane 35 está escrito que ele não é um medicamento aprovado para uso de anticoncepcional, ele não é indicado como método contraceptivo, embora o efeito colateral dele seja uma contracepção. Então, ele tem uma eficácia muito grande, né, em ser um contraceptivo, em evitar uma gravidez, mas ele não é um medicamento pensado para isso, produzido para isso e comercializado para isso. Tem uma observação muito importante na bula que também muita gente não conhece, não conhecia, né, até eu postar o print, que é uma informação que diz que o uso do medicamento Diane 35 afeta muito a nossa função hepática, ele é um agressor do nosso fígado e por isso devem ser feitas, né, monitoramentos, exames para monitorar o nosso fígado, as bilirrubinas e a função hepática no 8º dia, 15º dia, 30º dia e acho que 45 dias ou 60 dias. Então, são 4 exames consecutivos, né, para avaliar o impacto do uso do Diane 35 na nossa função hepática, na nossa função do fígado. Uma coisa que praticamente ninguém faz, né? Nunca vi médico fazer isso, eu nunca vi médico solicitar isso. Pra mim, nunca foi solicitado e eu nunca fiz qualquer exame para monitorar a frequência hepática enquanto eu fazia uso do Diane 35. E uma terceira informação que também talvez vocês não conhecessem até ver o print, é que o Diane, a própria bula do Diane, recomenda que as pessoas que usam Diane 35 para alívio de sintomas de síndrome do ovário policístico, ou seja, para acne, aumento de pelos ou para a questão do acne, aumento de pelos e queda de cabelo, quando os sintomas amenizam, elas devem parar o uso do Diane 35 entre 3 e 4 meses. Então, o Diane 35 não é um medicamento para que a gente use frequentemente por anos, como a gente faz, né? O Diane 35, pela bula, é um medicamento que pode demorar de 3 a 6 meses para surtir efeito, e a partir do momento que esse efeito acontece, a gente deveria suspender o uso, né, entre 3 e 4 meses após a amenização do sintoma, tá? Então, mais uma coisa aí que a gente não é orientada, mais uma coisa que a gente não faz. O Diane 35 é o único anticoncepcional que tem essas condições? Não, existem outros, né, que também são muito semelhantes ao Diane 35, inclusive em fórmula, mas são produzidos por outros laboratórios, como o caso do Selene, por exemplo, e que também teria essa regra. Monitoração, né, da função hepática, uso para condições de síndrome do ovário policístico ou hiperandrogenismo e suspensão do medicamento em no máximo 3 ou 4 meses após o controle do sintoma, tá? Então, gente, primeira coisa que eu tenho aqui para falar e a primeira grande orientação que eu faço para vocês é que vocês leiam a bula do que vocês estão ingerindo, do que vocês estão tomando, do que vocês estão usando como medicação. Eu não tô aqui para falar para vocês pararem de usar o medicamento, e inclusive eu peço que vocês não parem de usar o remédio, tá? Eu sou nutricionista e essa live tem um caráter informativo. O meu objetivo aqui é trazer informação para vocês e principalmente despertar em vocês o interesse por conhecer aquilo que vocês estão fazendo como tratamento e que talvez não esteja ajudando na sua condição e esteja até piorando o seu quadro de saúde de uma forma geral. Quem vai dizer para você que você deve ou não deve parar o remédio, como parar, de que forma parar, é o médico, tá? Então, é só o médico, o ginecologista ou o endocrinologista que pode dizer para você suspender o uso de qualquer que seja o anticoncepcional que você tá usando. Mas, a partir do momento que você tem esse conhecimento e a partir do momento que você sabe
a função do remédio e sabe principalmente as consequências do uso desse remédio, você tem muito mais condição de conversar, né, de ter um diálogo com o seu profissional, com o profissional que você escolheu para cuidar de você e vocês chegarem então a um senso comum sobre isso, tá? Anticoncepcional trata a síndrome do ovário policístico, gente? Diane 35, Yasmin, Iá, Cerazete, Selene, esses medicamentos são tratamento para a síndrome do ovário policístico? Não, sabe? Não. Não bem grande e em letras garrafais. E por que que o anticoncepcional não é tratamento para a síndrome do ovário policístico? Primeiro, a gente não sabe sequer a causa, né, concreta, com concretude, do desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Ao que tudo indica e o que os estudos mais recentes mostram é que a síndrome do ovário policístico é uma doença genética, então a mulher nasce geneticamente suscetível e vulnerável a desenvolver a síndrome do ovário policístico. E o que determina esse desenvolvimento, ou seja, o ponto, né, a martelada final em relação ao desenvolvimento da condição, são os fatores ambientais aos quais ela é exposta. Quais são esses fatores ambientais? Atividade física versus sedentarismo, utilização, né, exposição a metais pesados, exposição a agressores ambientais, a agrotóxicos, uma dieta rica em industrializados, corantes, conservantes, né, uma exposição excessiva aos alimentos, né, industrializados. Isso seria então o causador da síndrome do ovário policístico. E quando você usa um anticoncepcional, e aí só para completar, né, quando você é exposta a esses fatores ambientais, você então desenvolve duas condições que precedem ao desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Quais são essas duas condições? A disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que causa e piora a nossa resistência à insulina, que é uma dificuldade do nosso hormônio insulina em desempenhar o papel dele de transportar a glicose. Então, você consome um alimento que é fonte de carboidrato, seja ele saudável ou não, tá? Independente do tipo de carboidrato que você vai consumir, o mecanismo de ação é o mesmo. Você consome o carboidrato, ele é convertido em glicose, que é a nossa moeda de energia, né? A nossa fonte energética das nossas células. Em seguida, você libera insulina para fazer esse transporte e na mulher com síndrome do ovário policístico, esse transporte não ocorre como deveria, resultando em cansaço, fadiga, indisposição, né? Porque a glicose que era para gerar energia dentro da célula não chega no interior da célula porque a insulina não está transportando ela como deveria. E ao mesmo tempo você tem fome, muita fome e principalmente fome por carboidratos. Então você sente vontade e necessidade de consumir massa, pão, doce, bolo. Pessoas que tendem a um paladar doce vão recorrer ao doce, pessoas que tendem a um paladar salgado vão preferir os alimentos salgados, mas sempre fontes de carboidratos, sempre alimentos energéticos. E a terceira consequência disso é o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, porque aquela glicose que você consumiu, que não foi devidamente absorvida, não foi, né, usada como deveria, ela vai então ser estocada em forma de energia, fazendo com que você acumule mais gordura, principalmente na região abdominal. E aí as mulheres com SOP, mesmo as magras, costumam ter mais acúmulo de gordura na região do abdômen, na pochete, né, do que no restante do corpo. Mesmo as magras são mulheres que costumam ter membros finos, então braços e pernas, né, fininhos, e a barriga saliente, o abdômen com maior acúmulo de gordura, tá? Então isso é muito condizente com o quadro da síndrome do ovário policístico. Entendendo que você tem síndrome do ovário policístico por uma carga genética, né, por um fator genético que veio da sua mãe e dos seus ancestrais, e que você desenvolveu síndrome do ovário policístico por exposição a fatores ambientais, como dieta, falta de exercício, má qualidade do sono, estresse, exposição a agressores ambientais, a metais pesados, a agrotóxicos. Você acredita que o anticoncepcional vai corrigir esse quadro? Que o anticoncepcional vai ter o poder de ajustar algumas dessas coisas que geraram o quadro da síndrome do ovário policístico? Porque se o medicamento não age na causa do problema, ele não pode ser chamado de tratamento, né? Quando você usa o Diane, o Selene, qualquer um desses medicamentos que foram criados para o tratamento da síndrome do ovário policístico, você está ali impedindo o seu corpo de ter um hormônio
livre para desempenhar a função dele, né? Então você sequestra a testosterona, você impede a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, mas em nenhum momento você corrige as bases do problema. Ou seja, o anticoncepcional não age melhorando a desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. O anticoncepcional não age melhorando a resistência à insulina, então não tem efeito nenhum sobre o seu metabolismo de carboidratos, não impede você de ganhar gordura ou de ganhar mais, né, abdômen, aumentar a circunferência abdominal. Não corrige as suas alterações em relação à vontade de doces versus muito cansaço, fadiga, indisposição. E ele age ali só mascarando os sintomas e impedindo que esses sintomas, então, se agravem. Ele trata, né, entre aspas, a síndrome do ovário policístico de uma forma superficial. Então, ele vai olhar para os sintomas da síndrome do ovário policístico. Ele está ali intermediando os sintomas da SOP, mas ele não está atuando na base do problema. Então, a partir do momento que você não atua na base, você não corrige aquele desequilíbrio. E se você não corrige esse desequilíbrio, você não vai conseguir, então, ter um verdadeiro tratamento para a síndrome do ovário policístico. Considerando que a causa da SOP, que o que leva a mulher a desenvolver a síndrome do ovário policístico é uma exposição a fatores ambientais, o nosso tratamento começa por esses fatores ambientais. E é aí que entra a nutrição, né? Com uma alimentação saudável, com uma alimentação correta, com uma alimentação que vise, né, o efeito anti-inflamatório do nosso organismo, a gente consegue corrigir a desbiose, a gente corrige essas alterações intestinais, a gente favorece o funcionamento da insulina a partir disso também, e através da dieta a gente consegue não só melhorar o efeito da nossa insulina e o papel da nossa insulina no nosso metabolismo, como também através de chás fitoterápicos, alimentos funcionais, a gente consegue agir diretamente na questão do hiperandrogenismo, diminuindo a produção de hormônios masculinos e favorecendo o nosso corpo a produzir os femininos que muitas vezes estão em déficit, né, como o estrogênio, a progesterona, o LH, FSH, hormônios femininos que também estão em desequilíbrio, tá? Então, entender a base e a origem da síndrome do ovário policístico faz a gente ter muita clareza sobre o fato do anticoncepcional não tratar a síndrome do ovário policístico. Ele age intermediando e mascarando os sintomas, mas a partir do momento que você suspende o uso do anticoncepcional, você vai voltar a ter sintomas e eles vão voltar cada vez piores, né? Porque enquanto você usava anticoncepcional e não se preocupou em tratar a origem da SOP, a base do problema, não se preocupou em resolver a raiz da questão, ela tá ali se desenvolvendo e piorando gradativamente. Quando você suspende o anticoncepcional, ou seja, quando você tira, né, a cortina que tá ali tampando o problema, ele aparece com uma intensidade muito maior. Vocês sabem também que anticoncepcional tem consequências, né? Alguém aqui sabe quais são as consequências do uso de anticoncepcional? Como que o anticoncepcional prejudica a saúde da mulher, muitas vezes mais do que ajuda? Não é segredo para ninguém, na própria bula tá escrito ali que além de ter uma sobrecarga hepática, além de ter uma sobrecarga, né, em vários mecanismos do nosso organismo, o anticoncepcional também é muito relacionado a problemas de coagulação, então trombose, embolia, tromboembolia, né? É um risco muito grande para a mulher que utiliza anticoncepcional de ter essas questões circulatórias, além de problemas cardiovasculares, tá? Então, infarto, AVC, né, esses problemas de origem cardiorrespiratória também são mais recorrentes e também são mais sérios e também são mais prováveis de acontecer na mulher que usa anticoncepcional a longo prazo, tá? Então, tomem cuidado com essa história aí de usar anticoncepcional como tratamento da SOP. Carol, eu quero tratar a SOP, mas eu não quero parar o anticoncepcional, porque eu escolhi como método contraceptivo o anticoncepcional. Tá tudo bem. Você vai usar o anticoncepcional para se precaver de uma gestação não desejada, né? Você tá usando o anticoncepcional como método contraceptivo por escolha, né? Tendo consciência das vantagens e das desvantagens do método. Tá tudo bem, foi uma escolha sua, mas ao mesmo tempo você vai tratar a raiz do problema. Você vai tratar a causa da síndrome do ovário policístico. Como? Através de 4 pilares: alimentação, atividade física, manejo do estresse e controle do sono. Se você faz esses 4 pilares, se você cuida, né, das 4 pilares que sustentam o tratamento verdadeiro da síndrome do ovário policístico, você está tratando mesmo usando o anticoncepcional. E aí, o dia que você escolher parar, ou porque cansou, ou porque percebeu que está te fazendo mal, ou porque quer engravidar, você não vai ter as consequências de uma síndrome do ovário policístico não tratada e também não vai ter, né, essa questão
questão relacionada aos sintomas da SOP, né? Como queda de cabelo, acne, excesso de pelos e todos esses sintomas aí que surgem quando a mulher normalmente para o anticoncepcional sem ter tratado a SOP antes. Combinado? Outra classe de medicamento muito usada, né, para o tratamento, entre aspas, da síndrome do ovário policístico é a espirolactona. Aldactone, tem vários nomes aí comerciais, né, para a espirolactona, que é a principal componente, o principal ponto ativo, né. E, para quem não sabe, esses medicamentos são, na verdade, classes de antihipertensivos. Né? Ou seja, são medicamentos pensados, construídos, elaborados para pessoas com pressão alta. São principalmente, né, medicamentos de efeito diurético que podem causar, né, uma descompensação hidroeletrolítica no seu organismo, podem aumentar a incidência de câimbras, pode favorecer a desmaio, perda de potássio, tem uma série de coisas que podem acontecer quando você usa um remédio para pressão alta e você não tem pressão alta. Né? Nem toda mulher com SOP tem pressão alta, principalmente as mulheres que se cuidam, que se tratam, que têm uma alimentação saudável, mas quando usam um antihipertensivo acabam tendo hipotensão, ou seja, acabam tendo baixa da pressão e, por consequência, você acaba tendo aí situações ruins que envolvem o seu metabolismo também. Fora isso, gente, antihipertensivo para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Por que um antihipertensivo é usado como tratamento da SOP? Porque o efeito colateral da utilização desse remédio faz com que você tenha uma baixa da sua testosterona. O efeito colateral da espirolactona é diminuir os receptores de testosterona, principalmente do couro cabeludo. Então, é por isso que a espirolactona age tanto, né, na queda de cabelo a longo prazo. Você precisa usar pelo menos de 3 a 6 meses para conseguir ver melhora. E também na diminuição dos pelos e da acne, tá? Mas não é um remédio pensado pra gente, não é um remédio criado para o controle do hiperandrogenismo e também, né, não faz com que você necessariamente produza menos hormônio. Ele só faz esse hormônio ficar ocupado e, sem estar livre, ele não desempenha a função e também não tem a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que seria aí o grande culpado pelo sintoma, tá? Outro medicamento muito usado aí para o tratamento da SOP. Vamos ver se vocês adivinham qual que é a terceira classe de medicamentos mais utilizados para síndrome do ovário policístico e que não são medicamentos para SOP, né? Não são medicamentos verdadeiramente aí para o tratamento da síndrome do ovário policístico, mas sim para resolver uma questão intermediária ou um sintoma da SOP. Quem que adivinha? Metformina, muito bem, Daiane, tá ligeira. Gente, metformina, glifage, saxenda, victosa, são medicamentos para o tratamento da SOP? Não necessariamente, tá? A metformina, ele é um medicamento que pode ser usado como coadjuvante do tratamento da SOP, porque a metformina ou glifage, gente, é a mesma coisa, tá? São medicamentos que agem melhorando a resistência à insulina. Então, eu falei pra vocês que a síndrome do ovário policístico é uma doença de origem genética, né? Muito provavelmente de origem genética, que se desenvolve quando há exposição a fatores ambientais favoráveis. Quando a gente tem essa exposição, a gente desenvolve disbiose e, muito provavelmente, por conta dessa disbiose, a gente desenvolve a resistência à insulina. A metformina ou glifage vai atuar nesse ponto da resistência à insulina. Quando a gente melhora a resistência à insulina, a gente diminui a quantidade de insulina no nosso sangue e, consequentemente, a gente diminui também a produção dos hormônios masculinos, testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona e outros hormônios de classe masculina. Só que a metformina, gente, ela não é um tratamento completo para a síndrome do ovário policístico, ela faz parte do seu tratamento. Lembra que os 4 pilares do tratamento da SOP são dieta, atividade física, manejo do estresse e controle do sono. O medicamento, o glifage, o saxenda, o victosa, eles não estão nesses pilares. Então, significa que são medicamentos que atuam como coadjuvante do processo, que podem beneficiar mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico, mas que não sustentam o tratamento, né? Não são as principais partes do tratamento. Se você usa a metformina ou glifage, por exemplo, e tem efeitos colaterais desse medicamento, como diarreia, gases, distensão abdominal, problemas do trato gastrointestinal, que são extremamente comuns, né? Muita mulher passa mal quando usa glifage. Isso significa que você, de alguma forma, está agredindo o seu intestino, né? Se você usa um medicamento que te causa efeito colateral, como gases, diarreia e tudo mais, você está manifestando os malefícios do uso desse remédio, desse medicamento. E um medicamento que agride o nosso intestino piora a nossa desbiose.
Então, a gente tem duas bases pro problema, a disbiose e a resistência à insulina. Não adianta você tratar a resistência à insulina e piorar a disbiose, porque piorando a disbiose, a gente piora a resistência à insulina. Então, não é raro eu ver em consultório pacientes minhas que usaram metformina até por mais de ano e não obtiveram resultado. Elas fazem a curva de glicose de insulina, fazem o teste oral de tolerância à glicose e elas continuam resistentes à insulina. Isso significa que o medicamento não está surtindo o efeito, tá? Gente, é nojento falar isso aqui numa live com quase 80 pessoas me assistindo, mas tem mulher que usa metformina e o comprimido sai inteiro nas fezes, né? A pessoa tem uma diarreia horrível, passa muito mal, sente muita dor abdominal e o comprimido sai inteiro. Isso faz sentido pra vocês? Vocês acham que o medicamento nessa condição tá te fazendo bem? Provavelmente não tá. Então, um recado que eu tenho aqui para você que usa metformina ou glifage por indicação do médico é: faça o monitoramento. Porque se você usa metformina nessas condições e não está tendo resultado, não está tendo benefício do medicamento, não faz sentido continuar usando. É mais inteligente investigar se você está tendo um resultado a nível de resistência à insulina ou não e fazer a troca do medicamento, óbvio, com a ajuda do seu médico e com a orientação dele, tá? Saxenda, Victoza, Ozempic, medicamentos que são injetáveis e que também estão sendo muito usados no tratamento da SOP, são medicamentos para o estudo e para o controle da obesidade, né? A gente sabe que diminuir o peso corporal da pessoa que tem sobrepeso e obesidade ajuda na resistência à insulina. E é por isso que esses medicamentos acabaram aí ganhando a fama e ganhando espaço, né, no tratamento da SOP. Mas a gente tem que lembrar que esse tipo de medicamento é para o controle de sobrepeso e obesidade. E eu vejo muita mulher com síndrome do ovário policístico com peso saudável e até mais magra do que o ideal, usando esse tipo de remédio para tratar a resistência à insulina. Eles não vão ser inteligentes numa situação dessa. E não importa qual é o antidiabético que você está usando. Se é glifage, se é metformina, se é saxenda, se é Victoza, Ozempic. Gente, qualquer um desses medicamentos só vai ter efeito se você também fizer uma dieta adequada ao uso deles. Porque se você não usa uma dieta certa, se você não come direito, se você não tem um hábito alimentar saudável, não faz atividade física, não dorme bem, não dorme a quantidade de horas necessárias, tem uma qualidade de sono ruim, vive estressada, irritada, ansiosa, o medicamento não vai ter efeito, ele não vai ter resultado e ele também não vai te ajudar a controlar qualquer que seja o sintoma da síndrome do ovário policístico, tá? Lembrando que todos esses medicamentos vão ter efeito se você fizer a dieta. Se você não faz a dieta e usa esses remédios, o máximo que vai acontecer é você ter um controle durante o uso do medicamento, mas suspendendo o uso, você vai voltar a ter sintomas e vai voltar a ter resistência à insulina e talvez esteja até diabética. Então, é muito importante que qualquer que seja o remédio, seja acompanhado do tratamento de verdade da SOP, da base de tratamento da SOP, que são esses 4 pilares que eu já falei algumas vezes aqui na live. Quem tá prestando atenção, me coloca aqui nos comentários quais são os 4 pilares para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Indutores, né? Mais uma classe de medicamentos aí amplamente usados para as mulheres que querem engravidar. Então, até agora o que eu falei serve para quem quer engravidar ou para quem não quer, né? Independente de quem quer ou não quer engravidar, há a recomendação, muitas vezes, do Diane ou de outro anticoncepcional, há a recomendação de metformina, há a recomendação de aldactona e espirulactona. Lembrando, gente, que espirulactona no uso das tentantes é muito arriscado, tá? Porque se você engravida de um feto masculino, você pode sofrer uma mutação aí e uma alteração da sexagem desse feto por conta do uso da espirulactona. E a mulher com síndrome do ovário policístico, gente, é muito delicado. Por quê? A gente faz testes e mais testes de gravidez no período em que tá tentando engravidar. A gente desacredita que a gente pode engravidar muitas vezes. E aí a mulher tem um atraso menstrual que para ela é normal, faz parte do cotidiano, faz parte de anos e anos da vida dela. Ela não faz um teste porque acredita que vai ser novamente negativo, e muitas vezes por ter medo que é negativo, e continua usando a espirulactona ou dactone no período que ela já deveria saber que está grávida e não sabe porque está com medo da descoberta. Então, é muito complicado, gente, usar a espirulactona e aldactone na mulher que está tentando engravidar, tá? E a maior parte dos antidiabéticos não é permitido o uso durante o período de tentativas, tá? O único medicamento seguro para o uso da gestante, né, principalmente para quem tem resistência à insulina, para evitar a diabetes gestacional, é o glifage, é a metformina. Os outros medicamentos mais modernos, com menos efeitos colaterais, não devem ser usados no período das tentativas e devem ser suspensos muito antes, né, da mulher realmente liberar aí as tentativas e evitar, né, deixar de evitar uma gestação.
Indutores, que são mais específicos para as mulheres que estão tentando engravidar. Adianta usar indutor? Até pode ajudar e até pode adiantar, e você até pode engravidar usando o indutor. Mas a probabilidade disso acontecer é baixa, tá? E por que é baixa? Porque o indutor de ovulação, gente, o que ele faz? Ele promove um pico de LH, que faz com que o seu folículo amadureça, e ele corrige o FSH, que faz com que esse folículo seja expulso do ovário em direção à trompa, para ele poder ser fecundado. O indutor de ovulação, ele não vai corrigir as suas alterações hormonais do hiperandrogenismo. Então, ele não vai diminuir sua testosterona, ele não vai diminuir sua androstenediona, ele não vai corrigir a sua conversão de testosterona em dihidrotestosterona. E ele não vai promover também qualquer que seja um efeito mínimo na sua resistência à insulina. E uma mulher que engravida com essa condição de hiperandrogenismo e resistência à insulina, o que acontece? Ela não consegue engravidar. E muitas vezes a fecundação não acontece, mesmo usando indutor. Então você obriga o seu corpo a ovular, mas você tá com a testosterona tão alta, a dihidrotestosterona tão alta, que a fecundação não acontece. O seu corpo sabe que ele não tá preparado para gerar essa nova vida. E aí o bebê não é gerado, né? Não é feita a concepção. Se é feita a concepção, ele não se prende ao endométrio, não há nidação, não há fixação. E aí, obviamente, o bebê não chega, né? A gestação não acontece. Para muitas mulheres que têm a sorte, entre aspas, de engravidar durante o uso do indutor, mas que apresentam hiperandrogenismo e apresentam a resistência à insulina, a chance dessa gestação evoluir é muito baixa. Porque uma mulher com resistência à insulina, ela tem mais de 45% de chance de sofrer um aborto em algum momento da gravidez. E essa chance de 45% de abortar diminui para 5% quando é feito um tratamento prévio para a resistência à insulina. Então, olha só o quanto é importante a gente não pensar só na questão ovulatória, né? Não é simplesmente ovular, não é ter um óvulo disponível ali que vai fazer você gerar um bebê e você ter uma gravidez saudável e você ter um filho, né, ao final de 9 meses. Para isso acontecer, todas as outras coisas também precisam estar ajustadas e todos os outros hormônios precisam estar equilibrados. Então, o que é muito comum na mulher com SOP também, uma baixa de progesterona. É extremamente comum mulher com síndrome do ovário policístico ter pouca progesterona, o que faz com que o endométrio fique fino. O endométrio fino permite a fixação do embrião nele? Não. E aí, muitas vezes, a mulher usa o indutor, ela ovula, ela tem a concepção, né? Ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas esse embrião não se fixa. E sem se fixar, a gestação também não acontece. Então, gente, engravidar vai muito além de usar um indutor de ovulação. Para você conseguir engravidar e ter um bebê, você precisa sim ovular, mas você precisa estar em condições para esse bebê se desenvolver. E eu chamo isso de cuidar da casinha, né? Você tem uma casinha que vai abrigar o seu neném, né? O seu corpo vai ser a casa do seu bebê, onde ele vai crescer, se desenvolver, diferenciar todos os órgãos e tecidos que ele precisa a partir de um único tipo de célula, para então ele dar origem a uma nova vida e ter um nascimento. E para isso acontecer, gente, a gente não precisa só de um óvulo, a gente não precisa só de um ócito, de um folículo dominante. A gente precisa dar condições para que esse óvulo se desenvolva, para que essa concepção aconteça e para que esse embrião se torne realmente uma vida. E como que a gente faz isso? Só usando o indutor? De forma alguma, né? Como eu falei, o indutor vai ter um único papel no seu organismo, obrigar o seu óvulo a ovular, obrigar o seu óvulo a ter um folículo dominante. Filha, não é ninguém, filha, não abre a porta. É o vovô? Quem é? Gente, desculpa, Gente, tá fechado? Tá. Quem é? Sou eu. Calma aí, gente. Gente, coisa ao vivo tem dessas coisas, entendeu? Imagina, eu sozinha com os meus filhos em casa e aparece uma voz do além, lá do lado de fora, falando que quer entrar. Aí é claro que eu vou ter medinho, né? Vou até pedir pra vocês chamarem a polícia, de repente. Mas eu acho que é só o meu pai que veio fazer uma surpresa pra minha filha. Calma aí que a gente já continua. Por favor, não sai da live, não. Pode abrir aí. Então, gente, olha só. Pra gestação... Viu? É o vovô. Pra gestação acontecer, a gente precisa de muito mais do que uma ovulação. A gente precisa sim ovular, óbvio, né? Se a gente não tiver um óvulo
disponível, se a gente não tiver um óvulo, um folículo dominante, um óvulo preparado para receber esse espermatozoide, para dar origem a um bebê, a gente com certeza não vai ter, né, um bebê. Mas se você tem esse óvulo lá bonitão, esse folículo dominante pronto, né, para eclodir, para dar origem a uma nova vida, mas você não tem as condições corporais que o seu organismo precisa para essa concepção e essa gestação acontecer, não vai adiantar de nada, tá? Então, o meu recado aqui para as tentantes é: não tenham pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição e a pressa é inimiga também da gestação. Então, pra gente ter um nenenzinho saudável, um bebê, um super bebê que mama e dorme, né? Que é o filho que todo mundo sonha, uma criança saudável que, enfim, né? Dá o trabalho que um neném tem que dar, mas que não dá um trabalho além da nossa preocupação, a gente precisa se cuidar antes, né, da concepção acontecer. E se vocês não sabem, esse cuidado começa pelo menos 6 meses antes da concepção. Então, para quem pretende engravidar, né, em janeiro, em fevereiro, em março, já deveria ter começado a tratar. Já deveria estar no grupo dos 30 dias contra a SOP. Por quê? Qualquer alteração que você faça na sua alimentação ou na alimentação do seu parceiro só vai refletir na saúde sexual de vocês e na saúde, né, na questão de fertilidade do casal daqui 3 meses. Então, por exemplo, uma mudança na alimentação do homem hoje reflete na qualidade do espermograma dele daqui 3 meses. A gente está em outubro, você só vai ver resultado em janeiro. E com a mulher também não é diferente. A gente nasce com os nossos óvulos prontos, com os nossos ócitos, né? Todos prontinhos lá dentro do ovário, mas o processo de maturação dessa célula e da transformação dela em um óvulo depende do que você come, depende do estresse que você passa, depende da sua noite de sono, depende dos suplementos, dos chás, dos fitoterápicos que você toma. Então é muito importante que haja um cuidado prévio antes das tentativas acontecerem. Sempre lembrando que isso envolve todo o nosso comportamento e toda a nossa questão ambiental, tá bom? Vi um depoimento lindíssimo aqui da Mix Franca. Sou da turma 66, gente, do desafio de síndrome do ovário policístico. E a minha pele continua limpa, embora eu preciso colocar mais em prática o que eu aprendi. E também quero engravidar. Olha que bacana, né? Um depoimento super lindo. E a Elo escreveu aqui pra vocês: eu tô grávida, participei dos 30 dias contra a SOP e me ajudou muito. Realmente não pode ter pressa. É isso, gente, né? A gente teve até um caso, eu posso contar aqui, mas eu não vou dizer, obviamente, quem é a pessoa, né? Porque ela ainda não quer que a gente revele. Mas a gente tem um bebê arco-íris nascendo aí da turma do programa de combate à SOP. Uma das participantes de uma das turmas, também não vou falar de qual turma foi, ela engravidou logo que ela começou o programa e ela estava bem preocupada porque ela não estava fazendo ainda tudo que precisava fazer. Ela não estava com uma qualidade de vida ainda muito boa, ela também não estava aplicando tudo que precisava aplicar no dia a dia, mas ela acabou engravidando e a gente tentou cuidar ao máximo dela para que essa gestação vingasse e não vingou, ela acabou perdendo o neném. Foi super triste, foi o primeiro aborto que a gente teve em uma das turmas. Eu fiquei realmente muito abalada, porque eu fiquei pensando, cara, onde foi que eu errei, né? O que eu podia ter feito pra evitar essa perda, enfim. E agora a gente descobriu que ela tá grávida de novo, né? Então tá vindo mais um bebezinho aí. Eu prometi pra ela que a gente vai cuidar melhor, muito melhor do que a gente cuidou do primeiro. E a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que esse neném nasça, né? Nasça saudável, nasça feliz, nasça, né, numa família que tá esperando muito por ele, eu tenho certeza. E hoje eu fiquei sabendo que uma das meninas da turma também do programa de combate à SOP está grávida de uma menina, vem aí, Catarina. E, gente, eu vou viajar lá para Manaus para conhecer essa bebê. Manaus, tá? Eu moro em São Paulo. Então, olha só o quanto eu vou rodar esse Brasil aí conhecendo os bebês de vocês, hein? Fala sério, é muito amor pela profissão e é muito amor por você que tá aí do outro lado me assistindo. E é isso, gente. Falamos aqui sobre os principais medicamentos para o tratamento da SOP. Eu vi muita gente perguntar do Fertisop, né, enquanto eu tava falando. Fertisop não é um remédio, Fertisop não é um medicamento e Fertisop não interfere na sua fertilidade, tá? Ele tem um nome muito feliz para o comércio, né, muito feliz para quem inventou e para quem deseja aí, né, que o medicamento, que o suplemento vitamínico fique famoso, porque ele mistura, né, dois nomes, né, SOP e síndrome do ovário policístico. Então, Fertisop, aliás, SOP, né, síndrome do ovário policístico e fertilidade. Então, Fertisop parece ser um remédio para fertilidade e para síndrome do ovário policístico, mas nada mais é do que a mistura de dois compostos vitamínicos, que é o mil-inositol, derivado aí, quase nomeado como complexo B,
e ácido fólico. Então você paga muito caro por algo que você poderia ter de forma muito barata na sua alimentação, no seu dia a dia, nas suas escolhas alimentares. Fertisop não faz você ovular, Fertisop não corrige a sua ovulação, não melhora a sua fertilidade necessariamente, tá? O composto myo-inositol, que também está presente em muitos dos alimentos, ele vai sim favorecer o controle da síndrome do ovário policístico e para algumas mulheres ajuda, né, a regular os ciclos, a fazer com que a menstruação desça certinho e tudo mais, porque o myo-inositol atua melhorando a resistência à insulina, assim como o glifage, tá? Então, usar o Fertisop, usar myo-inositol, usar um complemento vitamínico que tenha myo-inositol, vai te ajudar no tratamento da SOP se você estiver fazendo o restante do contexto, né? Se a sua dieta estiver certinha, se você estiver controlando o estresse e a ansiedade, se você estiver melhorando sua qualidade de sono, se você também estiver controlando estresse, ansiedade, enfim, né? Fazendo atividade física, tendo um estilo de vida saudável. Mas não precisa usar o Fertisop e não encarem o Fertisop como medicamento, muito menos como algo milagroso, tá? O que você encontra no Fertisop, você encontra também na sua alimentação, você encontra também nas suas escolhas alimentares, você encontra, por exemplo, né, em farmácias de manipulação, muito mais barato, porque não tem o nome comercial e nem a fama que o Fertisop tem, certo? Gente, gostaram da live? Devo lembrar vocês aqui de duas coisas bem importantes, né? Semana que vem, segunda-feira, começa o desafio 30 dias contra a SOP, turma 74, a gente tá com as inscrições abertas. Eu acho que não tem link pra ele no perfil, nos stories, mas eu vou deixar, tá? Terminando a live eu faço um stories lá e deixo o arrasta pra cima pra vocês poderem se inscrever. E se você não encontrar esse link, ou não achar esses stories, ou não conseguir, enfim, né, se inscrever por ele, me chama no inbox, me chama no direct e eu mesma te passo esse link. Lembrando que essa vai ser provavelmente, realmente, a última semana antes do reajuste, a gente vai mudar o valor do desafio, tá? O desafio tem 30 dias de duração, você vai ficar comigo, uma psicóloga e um personal dentro do grupo por 30 dias. E nesse período você vai ter acesso a uma tarefa por dia, então é um desafio por dia, por 30 dias seguidos. Esses desafios vão fazer você entender e aplicar melhor o verdadeiro tratamento da SOP no seu dia a dia, melhorar a sua alimentação, melhorar a sua qualidade de sono, seu estilo de vida, atividade física, manejo do estresse, da ansiedade e tudo mais. E além disso, esse desafio também tem várias aulas com ginecologistas, com endócrinos, com fitoterapeutas, tem sobre aromaterapia, a gente aborda todos os tipos de tratamento que podem ajudar no tratamento da SOP, que vá para uma linha natural, sem medicamentos, sem hormônios, tá? O desafio de SOP hoje custa só 12 parcelas de R$19,19. É muito barato. E você também pode pagar à vista, fica R$197. Quem já fez o desafio tá dizendo aqui que é mara, que é top, que vale a pena. E não sou eu só que tô dizendo isso, não. Todas as participantes do desafio realmente gostam, realmente aprovam, realmente indicam. E é por isso que hoje a gente já tem mais de 3.000 alunas só no desafio 30 dias contra a SOP. Eu falo que os 30 dias contra a SOP é teu primeiro passo no tratamento, né? Porque nesse desafio você vai aprender tudo que envolve o tratamento da síndrome do ovário policístico, mas de uma forma superficial, né? Então vai te dar os conhecimentos iniciais para você começar a aplicar isso na sua rotina e já ter resultado, né? Porque quem faz o desafio de 30 dias contra a SOP, vê melhora na queda do cabelo, vê melhora da acne, controla a oleosidade de pele e de couro cabeludo, melhora o crescimento dos pelos, eles começam a crescer de forma mais lenta, diminui o volume, diminui a grossura do pelo. Então já dá para ter muito resultado em 30 dias. Mas depois, né, do desafio 30 dias contra a SOP, você precisa continuar tratando. E a minha opção de tratamento é o programa de combate à SOP. Qual que é a diferença? O programa de combate à SOP, ele não tem 30 dias como desafio. Ele tem 120 dias. São 4 meses num grupo, comigo, psicólogo e educador físico. E além dos desafios por 3 meses, porque são 90 e não 30, você ainda tem acesso a mais de 60 aulas na nossa plataforma. Mostrei um pouquinho do curso por dentro hoje nos stories, né? Quem não viu, corre lá pra ver. E você tem vários módulos que abordam vários temas. E em cada módulo você tem várias aulas, tanto minhas quanto também de outros profissionais. Tem aula do personal, tem aula do psicólogo, tem aula de ginecologista, endocrinologista, especialista em aromaterapia, óleos essenciais, em fitoterapeutas. Tem também de acupuntura, então a gente fala de tudo do tratamento da SOP de uma forma ainda mais profunda, ainda mais detalhada e ainda mais pontual. Beleza? No grupo você fica, né? 120 dias, como eu falei, são 4 meses com o meu acompanhamento. Essa vai ser a última turma do ano
Porque o programa de combate à SOP não está sempre aberto, você não pode se inscrever a qualquer momento, né, como é o desafio. Para você se inscrever no programa de combate à SOP, você precisa esperar uma turma abrir. E a gente abre essa semana a última turma do programa de combate à SOP. Ele é mais claro, né, mais caro, ele tem um investimento maior do que o grupo de desafios, porque ele é 4 vezes mais do que o grupo de desafios, em relação até a tempo, né, de duração. O acesso a todo o conteúdo é por 1 ano, então você tem 1 ano para acessar as aulas e praticar o que você estiver aprendendo ali. Então o valor é maior, hoje ele custa R$ 997, mas para quem estiver no grupo de oferta do grupo do WhatsApp, né, o grupo VIP de oferta, a gente vai ter um descontaço para participar desse programa, dessa última turma. Você também vai poder parcelar numa condição exclusiva e única que eu nunca fiz na minha vida. Então vale muito a pena para você que já fez o grupo de desafios ou para quem já quer investir num programa maior, já quer começar por um curso mais profundo, quer um conhecimento aí mais detalhado da síndrome do ovário policístico. Vale bem a pena, né, entrar no grupo de oferta e aguardar lá as próximas informações, porque amanhã eu revelo o valor e a condição especial para a inscrição do programa de combate à SOP. E as inscrições vão acontecer só na quinta-feira para quem estiver no grupo, das 9 da manhã até as vagas se encerrarem, terminarem, ou às 9 da noite, né? Então, muito provavelmente não vai chegar até as 9 da noite, porque a gente já tá com muita gente, a gente já tá com vários grupos de oferta. Então, quem tem interesse no programa de combate à SOP, corre lá para garantir a vaga no grupo e aí poder, então, se inscrever com essa condição especial, tá bom? A Tatá comentou aqui, vale a pena sim, só que precisa ter muita força de vontade depois dos 30 dias. Vale a pena, é isso, né, gente? Força de vontade é o primeiro ingrediente para esse tratamento dar certo. A Mix França falou, pra mim valeu a pena, né? Até porque tem um neném chegando aí. E o programa é muito bom, só os valores que são um pouquinho elevados, mas tudo bem. Tá, não é elevado, sabe por quê? A gente falou aqui da questão do anticoncepcional, né? Cara, você gasta pelo menos R$20 no anticoncepcional baratinho, como é o Diane 35, que é um remédio que não cura o seu problema, que tapeia, né, teoricamente a sua cara, que te dá muito efeito colateral e te traz muito problema de saúde no futuro, que não resolve a situação, que não te ajuda na resistência à insulina, que pode inclusive ajudar você a se tornar diabética no futuro, e ele custa R$20 no mês. Se você usa um anticoncepcional mais moderno, com menos efeito colateral, uma dosagem hormonal menor, você vai pagar R$50 por mês no anticoncepcional. E para participar dos 30 dias contra a SOP, gente, é R$19,90 por mês, parcelando em 12 vezes. E é um conhecimento que você nunca mais vai deixar de ter. Todos os conteúdos, todos os e-books, todas as aulas, tudo que é feito no grupo fica para você para sempre. Então você não só aprende para sempre, como também tem acesso a tudo isso para sempre. A única coisa que não é vitalícia, que não dura para sempre no grupo, é a minha presença e o suporte que eu dou junto com o personal e o psicólogo, que realmente é por 30 dias. Mas o restante você tem acesso vitalício, né? Você tá aí com os links, você tá aí com os e-books, você tá aí com os conteúdos. Então, isso é para sempre. E você só paga uma vez, né? Então, gente, não é caro. E o programa de combate à SOP, que sim, né, tem um valor maior, tem, né, um custo de R$997 hoje, vai sair por muito menos, o investimento vai ser muito menor para essa última turma, vai realmente valer a pena se inscrever, porque a gente não pretende fazer mais grupos de oferta a partir do ano que vem, então essa vai ser a última turma também com condições especiais para inscrição, e vai valer muito a pena, só isso que eu falo, tá? É muito conteúdo, é muita aula, é muita dedicação a esses grupos e é muito resultado positivo, né? Só na última turma aí do PCS que terminou, a turma 4, a gente teve, facilmente mais de 20 gestantes, também tem muita gestante na turma 5, na turma 6, a turma 5 acabou essa semana, a 6 ainda tá em andamento, mas vale realmente muito a pena. Até porque, gente, fala sério, né? Quanto custa um processo de fertilização in vitro? Você paga às vezes R$20 mil para fazer uma FIV que tem 40% de chance de dar certo. E se você não trata antes da FIV, se você não cuida do seu endométrio, se você não melhora os seus níveis de progesterona, se você não diminui seu hiperandrogenismo, não diminui a quantidade de testosterona, androstenediona, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir implantar o seu embrião e esse neném não vai nascer, ele não vai crescer e não vai se desenvolver. Então, até para quem quer fazer uma fertilização, um processo de inseminação, um processo de fertilização assistida de alguma forma, precisa participar do grupo, precisa tratar a síndrome do ovário policístico antes, porque fertilização não resolve as nossas questões hormonais. E muitas vezes o médico está preocupado em fazer o embrião
e implantar esse embrião e não cuida da casinha, não cuida do seu corpo antes para favorecer o crescimento e o desenvolvimento desse embrião. E até, gente, é muito importante falar, isso é estatístico, tá bom? A chance de uma FIV dar certo é de 40%. A chance de você engravidar de forma natural com a síndrome do ovário policístico controlada é de 50%. Então, a partir do momento que você faz um tratamento de verdade para a SOP, que você corrige as alterações hormonais, que você cuida do seu corpo, você tem mais chance de engravidar de forma natural do que através de um processo de fertilização, que custa muito caro, tá? Então, vocês vão vendo, né? Vocês vão pensando e vão refletindo aí sobre o quanto a gente gasta, né? Com depilação, com processo de depilação a laser, com medicamento, com coisas epiteliais, né? Tópicas, cremes, sabonetes. Gente, o que a gente gasta para remediar o sintoma da SOP sem tratar de verdade a causa é muito mais do que R$ 997, que é o valor máximo que eu cobro num programa meu. Então, realmente vale muito a pena. E, gente, eu não faço isso para ganhar dinheiro, eu faço isso para ajudar. Porque se eu estivesse lá no meu consultório atendendo, eu estaria ganhando muito mais, né? Quem sabe o valor da minha consulta entende o que eu tô dizendo. Então, para mim, seria muito mais compensador atender no consultório do que ficar aí com os grupos de desafios, os programas. Mas o que eu quero de verdade é ajudar as pessoas. Eu quero ter 100 pessoas em todos os grupos. Porque assim eu consigo levar mais conhecimento para mais gente e eu ajudo mais nenéns a nascerem, né? Que é a minha grande missão. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, sobre a questão dos medicamentos para o tratamento da SOP, tenham entendido a diferença dos 30 dias contra a SOP para o programa de combate à SOP. Quem quiser se inscrever no programa dos 30 dias contra a SOP, para o desafio, gente, tá aberto, corre lá, garante a sua vaga, porque essa semana as vagas terminaram no sábado. Teve gente que se inscreveu no domingo que não entrou no grupo, vai esperar para o grupo da semana que vem. Isso porque a gente tá com um grupo enorme, a turma 72 tá muito grande. Então não vacila, não fica esperando, porque senão você perde a sua vaga, tá? Me chama no inbox, eu te passo o link, ou olha lá nos stories que eu vou deixar uma tela para arrastar para cima também. E para quem quer participar já do programa de combate à SOP, tá disposta a investir mais, que é um programa mais duradouro, um programa maior, mais intenso, né, mais profundo, corre lá no grupo VIP do WhatsApp e também garante a sua vaga, porque a entrada no grupo é somente até amanhã de manhã. Então depois ninguém mais entra, a gente revela a oferta e aí só quinta-feira a gente abre as inscrições, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Pra você que tá assistindo depois, pegou a reprise e não viu desde o início, eu vou deixar essa live gravada e vou deixar os links tanto do grupo de oferta quanto do grupo dos 30 dias contra a SOP aqui embaixo pra vocês poderem clicar e assistir, tá bom? Beijo, gente, até a nossa live de quinta-feira.